E uma coisa que eu acho super fascinante da tesouraria é exatamente isso. Você precisa entender e ficar ligando e desligando essa chave aqui de super imediato, coisas que são ultra urgentes, têm que ser resolvidas agora, neste momento, e projetos mais longos que você precisa começar a trabalhar e vão levar meses para lá na frente você conseguir entregar alguma coisa e não ter um problema de caixa ou de liquidez da companhia. Você pode ter o melhor EBITDA do mundo. Se você não conseguir converter isso em caixa, não serve de nada. Resultado contábil não paga conta. Se você deixar em piloto automático, você tende a ficar só no curto prazo. O desafio é exatamente você conseguir equilibrar as coisas. A tesouraria ganharia muito entendendo mais a fundo de FP&A e também de contabilidade. A empresa deveria captar dívida indexada a IPCA, indexada ao CDI ou pré-fixada, assim. Quem der uma resposta única para isso, sem entender o que a empresa faz, é irresponsável para mim, por exemplo. Às vezes a tesouraria precisa que alguém a empodere. É seu papel fazer isso, se precisar chamar o CEO, o CFO, Quem quer que seja. O papel fundamental é da tesouraria de fazer isso, né? O Brasil tem mais de 1.300 atividades econômicas registradas. E eu acho que isso diz muito sobre a gestão de caixa, né? Que com certeza não é igual em cada uma dessas empresas, em cada uma dessas atividades. Eu sou o Douglas e recebo vocês aqui com muita alegria em mais um episódio do Caixa Rei, um podcast, um espaço produzido e oferecido pela Datanomic, um projeto que a gente tem muita alegria, que a gente tem muita energia para produzir, recebendo hoje um cara extraordinário. Joelmir, um profissional super plural, um cara que produziu a carreira dele em vários segmentos, em várias estruturas, em várias dinâmicas, e está aqui hoje para dividir um pouco para a gente, conversar um pouco com a gente sobre como que a gestão de caixa em diferentes estruturas, em diferentes atividades econômicas, pode mudar o dia a dia e pode entregar desafios cada vez maiores e diferentes. Joelmir, seja muito bem-vindo, cara. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, prazer, Douglas. Obrigado pelo convite. Estou super honrado de participar aqui. Um prazerzaço, cara. Eu tento sempre começar do começo, né? Com perdão do trocadilho aí, mas entendendo um pouco do Joelmir, de fato, né? Joelmir Silvestre... Baumgratz. Eu não vou arriscar o... Nem eu tenho certeza, cara. Mas é Baumgratz. Baumgratz. Pronto. Eu sempre entendendo um pouco e situando um pouco para a audiência, para a turma, para quem está ouvindo a gente. De novo, lembrando que são profissionais de todos os níveis possíveis, em todos os estágios de carreira possíveis, mas sempre apresentando um pouco do Joelmir e como que a gestão financeira, gestão de caixa, e a gente vai falar um pouco, né? A sua carreira é uma carreira super plural, eu acho que se conecta muito com o tema central aqui do episódio. Mas como que você entrou nisso, cara? Assim, se for por acaso, pode dizer, tá? Não tem nenhuma... Não precisa contar uma história roteiro de cinema, não. Se for por acaso, pode dizer por ser de formação você é um engenheiro. Sou engenheiro eletricista, na verdade. Que bacana. Então, nunca atuei como engenheiro. Eu sou técnico em eletrônica, então realmente está no meu caminho para seguir engenharia. Mas no meio da faculdade eu vi que, cara, não queria ser engenheiro para a vida, assim. E eu gostei de administração, dentro de administração, mais de finanças. Me envolvi com uma organização estudantil na época, comecei a trabalhar em gestão. E aí direcionei minha carreira um pouco para isso. Fiz no final de curso de engenharia, fiz engenharia pura para ter certeza de que não queria voltar. E aí acabei caindo em finanças corporativas desde o início. Tua primeira experiência, então, corporativa foi em finanças? Foi em finanças. Qual área? Mais a parte de controladoria. Boa. Então, comecei com controladoria. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi reconciliação de caixa. A gente precisa começar de algum lugar, né? Exato. Cara, coisa básica, mas importante. Primeira coisa. Aí depois fui para outras coisas, né? Com reconciliação de outras contas, né? Migrei para FP&A, aí fiz boa parte da minha carreira em planejamento financeiro, orçamento e custos. E aí fiz um movimento mais tarde, passando por algumas outras coisas, trabalhei com RI também antes e agora. E aí eu fui para a tesouraria faz mais ou menos uns 10 anos. Por aí. Bacana. Então, ou seja, entrou na tua carreira
num momento já mais avançado, né? Não entrou lá no começo. Não, né? eu já tinha experiência de gestão em FP&A, em modelagem financeira. E aí surgiu uma oportunidade de movimentação, né? Na época, movimentação lateral até dentro, para ir para a tesouraria e assumir a tesouraria. E eu tive que mudar, porque são áreas muito complementares, mas muito diferentes. Eu quero falar muito disso depois. Boa. E aí eu fiz esse movimento lá e depois, desde então, acho que sempre um pouco com os dois ou os três chapéus aqui de tesouraria, RI, planejamento financeiro. Boa. Né? Você falou que, bom, no meio da faculdade você percebeu, ok, não é minha vocação, não é isso que eu quero fazer como profissão. Mas eu vou citar um amigo que ele fala que engenharia no final do dia te ensina a pensar. Eu não sou engenheiro, não por isso eu acho que eu sei pensar, apesar de não ser engenheiro, mas ensina o cara a pensar e ele pode aplicar isso para qualquer coisa. Tem uma relação, assim, olhando para finanças, a gente vê muito, acho que mercado financeiro tem muito engenheiro, tem uma relação, assim, você sente que não ter tido talvez uma formação acadêmica inicial quadrada, não sei se essa é a melhor expressão, mas economia, contabilidade, como eu também não tenho em contabilidade, se isso te deu talvez uma visão diferente ali para a gestão de caixa, para a gestão financeira. Talvez, é difícil falar do desconhecido, né? Claro. Mas eu acho que a engenharia traz algumas coisas, isso que o teu amigo falou de aprender, né? A engenharia te ajuda muito a estruturar os problemas. Que basicamente você tem que resolver problema em engenharia. Então, o curso inteiro tem disciplina de basicamente cálculo, é conta o tempo inteiro. Então você tem a base de cálculo muito forte, que ajuda na vida. Claro. E entender o problema e entender como estruturar uma solução para ele. E isso você consegue transpor para a vida, né? E aí, dentro de finanças, a gente lida com números o tempo inteiro, então a parte de cálculos ajuda, obviamente. E você entender os problemas, aí acho que é um pouco mais, não só os problemas micro, né? Mas você conseguir entender o negócio, entender os desafios do negócio como um todo. E tentar traduzir isso para o financeiro, ou muitas vezes os problemas que você tem no financeiro e traduzir o impacto disso para o negócio, nisso acho que a engenharia ajuda sim, que é fundamentalmente como estruturar e resolver problemas. Bacana. É interessante, porque carreira, acho que hoje a gente conhece vários colegas, você talvez tenha uma carreira mais tradicional, falando dessa migração acadêmico-executivo, né? Que talvez passe ali pela contabilidade, administração, economia, mas a gente vê muito colega muito bem sucedido, muito competente, com carreiras, com backgrounds acadêmicos super plurais, né? Não existe necessariamente uma regra, né? Sim. Eu conheço gente de tesouraria formada de administração, economia, engenharia, nutrição, assim, diversas formações, assim. E tem gente boa vindo de todos, né? É muito... Assim, você não vai sair, principalmente no meu caso, né? Eu saí com muito pouco de conhecimento técnico do que eu ia precisar no mercado de trabalho. Então, você tem que aprender muita coisa, você tem que ir atrás, aprender. Eu fiz 2 pós-graduações depois em gestão de negócio, mas eu acho que muito mais que elas, você aprende na vida, né? Indo atrás, sendo curioso, buscando conhecimento, estudando por conta própria. E aí é muito mais, acho que o hard skill, de você ter uma base boa de conhecimento, onde você consegue construir em cima e ter a vontade de buscar e ir atrás. Né? Não, sem dúvida. Não tem... A academia vai te ensinar até o segundo degrau, né? Os próximos são seus e não importa o curso que você persiga, né? Exato, mas acho que ela é super importante para te dar uma fundação. É a fundação do prédio, né? Exato. Não, isso é bacana. Acho que assim, vamos estabelecer que tua carreira é plural nesse sentido, mas ela é muito plural também, que eu acho que é uma característica que marcou bastante quando a gente começou a ter um papo e tal, é a pluralidade setorial que a sua carreira tem. Isso é uma coisa que me toca um pouco pessoalmente, então eu vou também trazer aqui para minha visão pessoal, que eu vejo isso de uma forma super positiva, cara, mas muito positiva. Eu tenho um viés, porque eu posso me considerar também, até esse momento, com a carreira plural em termos de setor, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, dá uma visão
uma capacidade aqui, é minha visão, eu vou perguntar a sua, né? Quero muito mais ouvir do que falar, mas te dá uma visão talvez diferente de quem está no mesmo setor há sempre, o que eu acho bacana também, admiro os colegas que passam toda a carreira no mesmo setor, mas também, como que você vê isso para você, Jomi, para a tua carreira, se isso é uma coisa que você premeditou em alguma medida, cara, não acontece, como é que é o processo de decisão? Acho que isso é bacana também, quando você está numa indústria há Y tempo, você tomar a decisão de ir para uma outra indústria, é um frio na barriga, é um movimento certo, não é? Queria entender bem assim, essa composição, porque eu acho uma coisa super bacana para a gente como profissional, né? E muita gente que vai estar ouvindo vai, em alguma medida, se relacionar com isso também. Você está no mesmo setor e na mesma empresa também. Acho que na mesma empresa é muito mais, mas o mesmo setor ajuda muito. Você tem um conforto muito maior. Você entende como o negócio funciona, você entende dentro da empresa como que as relações funcionam, você entende muito melhor os drivers de negócio que estão por trás, os drivers financeiros. Então, uma transição dentro do mesmo setor é sempre muito mais fácil. Dentro da mesma empresa é sempre muito mais fácil. O legal de você mudar também, né? Quando você muda, tem esse desafio. Você tem que basicamente se colocar num crash course de entender a fundo como que esse novo lugar funciona. Outra indústria, né? Outra indústria. Então, quais vão ser as coisas que fazem esse negócio dar certo ou dar errado são diferentes. O que é importante para a gestão do negócio não necessariamente vai ser a mesma coisa. O que é importante num negócio A e no negócio B. Né? O que é importante você olhar na gestão financeira também não necessariamente. Algumas coisas são iguais. Né? Uma base, claro, a base não muda, mas algumas coisas são diferentes. Né? O que é importante você focar. Relevância talvez do A relevância muda muito. Coisas que são extremamente relevantes em um negócio podem ser assim, o sal do churrasco no outro, e vice-versa. Então, e esse desafio é muito legal. Quando você faz a transição, ter a necessidade de você buscar isso e conseguir isso rápido para conseguir contribuir para o negócio é uma coisa super interessante. Né? Mas e aí é uma característica que você precisa ou ter ou desenvolver. Você precisa estar disposto a se arriscar, porque sair do conforto, é risco. Né? Quando você vai para o desconhecido, você está tomando mais risco do que quando você está no conhecido. E se dispor também a conseguir acelerar muito a tua curva de aprendizado num lugar novo. Né? Porque você precisa, de maneira muito rápida, chegar... Claro que você não vai chegar no mesmo nível de conhecimento de um negócio em que eu trabalhei 12, 13 anos e um negócio que eu trabalhei 2 anos não tem o mesmo nível de conhecimento do negócio dos dois. Mas é o famoso entrar jogando. Mas você tem que entrar jogando. Então, isso também exige um comprometimento e uma vontade que você, no momento na largada ali, que é importante. Então, eu acho fascinante. Eu acho legal. Aconteceu, eu não premeditei. No começo do que você perguntou, não premeditei fazer essas mudanças de carreira. E um dos setores acabei indo e voltando depois. Mas foi muito pelo desafio. Né? Então, o que a empresa fazia e o momento da empresa. Então, as duas coisas que eu olho. Né? É um setor que eu sinto que é legal, é desafiador e que o meu trabalho vai ser relevante e vai contribuir para o negócio. Legal. Então, basicamente, o que eu olho como driver de decisão é muito isso. E o timing da empresa também, né? Você citou. Então... Timing da empresa, timing da indústria. Sim. Às vezes não é uma indústria, uma empresa óbvia, mas está num momento que precisa de muito esforço. Vai te alavancar para frente, você vai alavancar a companhia também. Mas é bacana, assim, como eu disse, né, eu me relaciono pessoalmente, né, porque tem um pouco desse ingrediente na carreira até esse momento. E eu acho uma coisa super positiva, mas assim, é duro, dói porque te tira de um lugar confortável e faz muita diferença. E acho que você usou uma expressão que eu gosto muito, que drivers de negócio, quais são os drivers desse negócio, né? Geralmente os da mesma indústria se compartilham, às vezes não, até uma mesma indústria por tamanho ou por regionalização, tem uma diferença.
mas dói sair do comum, né? Essa característica. E acho que uma terceira característica plural que você tem na sua carreira, por isso que eu falei que logo na abertura que é super interessante, vai ser um papo incrível, é um pouco dessa transição entre cadeiras dentro do financeiro, né? Então, o financeiro tem, e você já citou, que a tesouraria entrou na tua carreira há 10 anos, ou seja, não querendo denunciar a idade nem nada, tá, João? Isso aí você fica à vontade para contar que você tem 25 anos de idade. Mas a tesouraria entrou só há 10 anos na tua carreira. Então, você começou pela controladoria, você passou por RI, depois voltou para RI. Isso eu vou querer falar mais até a fundo, porque eu acho que é uma coisa super bacana, um tema que a gente fala pouco. Mas também, assim, pesa, né? Você se dispor a sair de uma cadeira que você domina, de um ofício que está confortável, a ir para outro. Talvez seja o mesmo incômodo de mudar de indústria. Ou são incômodos diferentes? São diferentes, acho que são diferentes, porque... E aí eu estou voltando na minha transição, principalmente para a tesouraria. As características que você precisa como profissional são um pouco diferentes. Então, quando você muda de uma indústria para outra, no mesmo trabalho, né, vamos dizer, na mesma função de gestor de tesouraria, vamos pegar aqui, ou de FP&A, os skills que você precisa são muito parecidos. Você vai precisar entender do negócio, se adaptar ao negócio, ver o que é relevante e o que não é, mas basicamente o trabalho é muito parecido, né? O que eu senti quando eu mudei de planejamento financeiro, então que meu papel era muito olhar curto, médio e longo prazo da companhia, dar o direcionamento da companhia no longo prazo, entender como a gente estava caminhando para lá ou não. Conexão muito forte com o negócio. Conexão muito forte com o negócio, né? E com as diversas áreas, todas as áreas da companhia, para entender muito bem o negócio e traduzir isso em números financeiros. E aí você vai para a tesouraria, que é um negócio que é muito mais high frequency. Então, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, o timing de uma área de planejamento financeiro, claro, você tem coisas mais imediatas, mas você está falando, está olhando lá para frente, está olhando em anos, muitas vezes, anos para frente. Tem projetos longos para você desenvolver. Um Project Finance, você vai ter que desenhar um projeto, que às vezes leva meses para maturar. E na tesouraria, você tem muita coisa, você também tem isso, né? Você pode montar uma estrutura de financiamento um pouco mais rebuscada, um pouco mais complicada, que vai levar, eu já fiz estruturas que levam mais de um ano para você, primeiro projeto, primeiro rascunho até ela sair. Mas tem muita coisa do dia a dia da tesouraria que é rápido, que é 100 minutos ou 100 horas para resolver e para fazer. Então, eu lembro muito bem, mudar essa chave, foi a coisa que mais me impactou na hora que eu mudei para a tesouraria. E uma coisa que eu acho super fascinante na tesouraria é exatamente isso. Você precisa o tempo inteiro entender e ficar ligando e desligando essa chave aqui de super imediato, coisas que são ultra urgentes, têm que ser resolvidas agora, neste momento, e projetos mais longos que você precisa começar a trabalhar e vão levar meses para lá na frente você conseguir entregar alguma coisa e não ter um problema de caixa ou de liquidez da companhia. Então, viver com esses dois mundos é um negócio que a tesouraria marcou muito e que eu acho super... que eu adoro no trabalho daqui. Boa. Eu gosto disso. Aí eu vou dar também uma leitura pessoal, mas muito mais querendo te entender. Essa ultra urgência, né? Eu gostei muito do termo também, high frequency, né? De fato, é o que parece, assim, que a gente está em alta frequência 24 horas por dia, né? Quando em outras áreas você tem uma frequência um pouco diferente. Isso talvez atrapalha o tesoureiro ou a tesouraria a olhar mais a longo prazo, em alguma medida deixa ele mais afastado da mesa, deixa ele mais afastado do negócio, porque, eu preciso resolver a liquidez da semana, preciso resolver. E lembrando que aqui a gente está falando com profissionais e colegas de todas as empresas possíveis e tamanhos possíveis. Mas essa característica, ela acaba afastando um pouco, ainda que inconscientemente, assim, não é uma sensação. Eu queria assim, pela tua experiência, como é que você... É um desafio e vamos colocar assim, acho que o normal, quando eu falo normal, é o caminho com menor fricção, você deixar no piloto automático, você tende a ficar só no curto prazo.
né? Porque sempre vão ter coisas de curto prazo te demandando e que são urgentes. Não necessariamente importantes, mas são urgentes. Sempre vão ter coisas. Matriz Eisenhower, né? Então, o normal é que você fique nisso. O desafio é exatamente você conseguir equilibrar as coisas. E aí acho que você ter um time, ter uma equipe em que você tem gente olhando mais para o curto prazo e consegue resolver os problemas que surgem no curto prazo e gente olhando mais no médio e longo prazo, me parece ser a melhor solução para você equilibrar isso. Porque você está todo mundo junto, cara. Assim, o curto prazo vai te comer e o teu dia pode virar um dia de 50 horas, de 100 horas, você vai continuar sendo engolido pelo curto prazo. Interessante. É duro, então. Acho que dá pra gente concluir que é uma característica que você precisa se forçar a sair dela. Sim. Né? O dia a dia vai te trazer para ela sempre e você precisa criar formas de sair, né? De repelir em alguma medida. E uma das formas é dividindo. Né? Dividindo a equipe, eventualmente, dividindo a atenção. Dividindo a equipe ou dividindo muito claramente o escopo de trabalho para que tenha gente que consiga sempre estar focado no mais longo prazo e chamar a atenção. É dever dessa equipe também chamar a atenção de todo mundo, né, das coisas que precisam acontecer e garantir que isso vai ter tração, vai ter momento, né, de forma contínua. Não, bacana. Eu ouvi até de um colega recente, uma coisa que eu gostei muito, que eu nunca tinha pensado. Ele fez uma divisão entre back-office, middle office e front office para tesouraria corporativa, que às vezes é mais comum na tesouraria de banco, né? Ele fez isso para a tesouraria corporativa, onde back-office é a tesouraria operacional, quanto você pagar, quanto você receber, conciliação dia a dia. O middle office, eventualmente, é aquele controle de fluxo de caixa, um pouco mais ali de curto prazo, médio prazo, até longo também. E o front office é mercado, estruturação de dívida, funding, relacionamento com diretoria, com conselho. Cara, isso deu um clique assim, na minha cabeça, fez muito sentido. É uma coisa simples, né, se você pensar, mas fez um sentido brutal, assim, de você conseguir ter essa separação entre frentes de negócio, mais ou menos, né? Não, faz sentido. É uma estrutura que eu também tive já as últimas vezes e acho que faz bastante sentido. Ainda que tenha... Tudo tem prós e contras, né? Então, você para essa estrutura, você acaba gerando um pouco de fricção e tem um trabalho interno porque você tem muita área cinza, né? Então, entre essas áreas, entre o front e middle, entre o front e o back, né? Se tiver uma estrutura só também de duas, talvez uma de front e uma de back office ou uma front, middle, back, você acaba tendo áreas cinzas entre as duas de divisão. Então, e aí a gestão um pouco disso, do que fica em cada lado, é também um desafio, que acaba muitas vezes consumindo bastante tempo. Exato. Não existe modelo perfeito. Não tem modelo perfeito. Então, não tem modelo perfeito, não tem business perfeito. A questão é você escolher quais são as coisas que te incomodam menos, quais são os problemas que te incomodam menos ou que você quer mais resolver. Porque problema você sempre vai ter, em qualquer estrutura que você tenha. Não, isso, e tem um ponto que eu quero também que a gente discorra um pouco. Você já liderou times de tesouraria e de FP&A, né? Liderou estruturas de tesouraria e de FP&A. Eu, em algumas ocasiões, eu sempre tento quebrar isso o máximo que eu posso, eu sinto uma relação um pouco friccionada entre FP&A e tesouraria. E essa relação friccionada, às vezes, vem muito por uma apatia da tesouraria do que necessariamente uma trava do FP&A. Eu me explico. Parece, né, sempre que eu chego ou quando eu encontro uma situação parecida, que a tesouraria recebe alguma coisa de FP&A e pronto, e só traduz de competência para caixa. Quando eu acho isso horrível, acho isso simplesmente, cara, me dá aí o teu número, a tua projeção e eu boto aqui no meu, sem muita crítica, sabe? Sem parecer que tem... a tesouraria tem que... parecendo que não tem protagonismo na projeção de resultado ou que não, isso aí é responsabilidade de FP&A. Primeiro eu queria entender a tua percepção, né, se
dessa relação FP&A e tesouraria, qual que é a tua percepção, como que é essa sinergia, ou falta de, né? E como que você também organiza, como que você compartilha, né? De que maneira você deixa uma relação coesa e boa, né? E eficiente. Uhum. Concordo super com você, é um desafio gigantesco isso e, sendo bem honesto, acho que não vivi em nenhum lugar em que isso funcionou 100% até Boa. hoje. Me sinto um pouco melhor aí, me sinto... Mas, um pouco olhando do lado da tesouraria, acho que falta... E aí, falando de modo geral, claro, não é... Mas a tesouraria ganharia muito entendendo mais a fundo de FP&A e também de contabilidade. Então, o que eu sinto é que muitas vezes, dentro da tesouraria, o pessoal é muito especialista em tesouraria, mas entende pouco do impacto, aí voltando para o negócio, né? Do impacto do negócio na tesouraria e da tesouraria no negócio. Boa. E aí o FP&A fundamentalmente uma área que traduz business por essência né? em números. Por essência, de forma muito simples, é o que a FP&A faz. Né? Então, você entender de FP&A também significa você entender de como o negócio funciona e como que eles traduz para finanças. E aí o exemplo que você deu, né? Me dá aqui o número para eu traduzir de competência para caixa, é muitas vezes o que acontece mesmo. E aí essa tradução acontece de uma forma simples, rasa, que não necessariamente rasa, que não necessariamente leva em conta tudo que precisa levar em conta. E aí, do outro lado, o FP&A também muitas vezes não tem conhecimento de tesouraria, de como funciona um ciclo de caixa dentro da companhia, de como as coisas são operadas, né, lá na tesouraria para também conseguir aportar. Então, você tem um gap de conhecimento dos dois lados, em que o A está falando para B, ele comunicou tudo que queria comunicar, só que o que chegou... Em cantonês, né? Só que o que chegou não é o que saiu, né? E vice-versa, na hora que o B responde para A também, não volta. Responde em alemão, então... ninguém é bilíngue. Exato, acho que ninguém é bilíngue. Então, esse conhecimento, acho que ninguém precisa ser especialista em FP&A ou especialista em contabilidade. Mas entender um pouco dessas duas outras áreas de finanças, para mim agrega muito para um tesoureiro. Agrega muito, porque você vai conseguir entender muito melhor como o negócio impacta nas finanças. E no lado da contabilidade tem um mundo de coisas que podem desviar de competência para caixa, por exemplo, ou impactar o resultado, que passam pela contabilidade. Então, você precisa entender isso também. É muito difícil fazer uma projeção de caixa decente sem entender como que é o framework contábil da companhia. Isso é interessantíssimo. Por exemplo, é muito difícil. Num business que é super simples, então funciona. Mas senão, você provavelmente vai deixar a coisa de lado. Você tem menos risco, não quer dizer que funcione, não quer dizer que você vai ter menos risco de dar muito errado, né? Você pode dar certo que, né, na hora de um que você esqueceu, corta com o outro que você esqueceu. Netou ali. Mas é mais por sorte, eu brinco, é mais por sorte do que por competência. Boa. Então, acho que isso de buscar esse conhecimento, as pessoas buscarem esse conhecimento, entenderem mais das outras áreas, é uma coisa que faz bastante diferença e ajuda muito. Não, incrível. Eu sempre senti um afastamento muito ruim também da tesouraria para com as outras áreas. Então, eu não sei... E aí, bom, aí é teoria de bar total. Mas eu não sei se por o FP&A já naturalmente ter uma conexão maior com o negócio, em alguma medida também ele bebe muito da contabilidade. Se tem muito contador que acaba fazendo essa transição para FP&A porque tem uma veia de negócio um pouco mais forte e tal. Eu não sei se a tesouraria core acaba se afastando naturalmente um pouco, né? Eu acho que ela naturalmente é mais afastada na maioria das empresas. E aí precisa ter um esforço consciente de aproximar. Boa. Né? Dos dois lados. Mas do lado da tesouraria, falando do lado da tesouraria, esse esforço é importante também. O que eu vejo que às vezes quando tem
o desejo de aproximar, muitas vezes tem uma barreira técnica também que o tesoureiro precisa estar pronto... cumprir esse gap. Cumprir esse gap para conseguir conversar na mesma linguagem. Então, isso é um pouco dos dois fatores aí. Achei, cara, extraordinário. E ninguém vai puxar a cadeira para você sentar. Né? Essa é a realidade. Pouquíssimas ocasiões, numa empresa que não tem a cultura, eventualmente, o cara vai puxar a cadeira, não, senta aqui para a gente discutir os investimentos do ano que vem. Né? Ninguém vai fazer essa benesse. Você acha que precisa dar esse passo, né? Cara, acho que a gente conseguiu estabelecer bem aqui essa relação tesouraria e FP&A, mas você tem um componente importante também de RI, que eu acho que talvez seja um pouco mais natural, em alguma medida, que me corrija se eu estiver errado, eu nunca trabalhei com RI, mas talvez seja a área que tem que entender um pouco mais de tudo. Assim, você relaciona com o investidor, você vai precisar tirar a dúvida do investidor em muita medida. Até queria que você explicasse um pouquinho para a turma que não é comum, acho que só grandes empresas hoje têm uma estrutura, alimentam uma estrutura dedicada de relação com investidores. Se você puder abrir explicando um pouquinho para a turma entender. E também como que essa complementaridade, assim, é mais fácil fazer RI já sabendo tesouraria, é mais fácil fazer tesouraria vindo de RI, tem uma complementaridade? Uma pergunta interessante. Eu começando com RI. Então, o RI é uma área que basicamente fala com investidores, né? E com investidores você tem diversos sabores, né? Então, você tem o investidor, o clássico que a gente pensa em RI, é uma empresa que é listada em bolsa, né, capital aberto, então você tem os investidores ali que estão na B3, na NYSE, enfim, onde quer que a empresa esteja listada, e você conversar com esse público, com os analistas de sell side, né, que são com os analistas de buy side, o pessoal que faz os relatórios que você vê lá publicado, ou o pessoal que efetivamente vai comprar o teu papel e investir o dinheiro de um fundo ou de alguém no papel da empresa. Então, você conversar com esses caras, conseguir dialogar com eles, é muito do papel de RI. Um outro lado é que você tem RI também para empresas que têm dívidas emitidas a mercado. Então, não só participação societária, não só equity, mas dívida. Então, uma empresa que tem debenture, bonds emitidos lá fora. Né? Então, qualquer papel que pode ser comercializado no mercado, você também tem que conversar com esses investidores. Né? E aí, a conversa com o investidor de equity e a conversa com o investidor de dívida são um pouco diferentes, porque as coisas que são importantes para um são diferentes do que para o outro. Então, você tem que conseguir também adequar o teu discurso, adequar a tua conversa a cada um. Entender o que é importante para cada um, o que eles querem entender e traduzir o que está acontecendo na companhia para esses caras. E um terceiro componente você também tem o board da companhia. Em muitas empresas, o RI fica também responsável pelo material e pela entrega do que o CEO ou o CFO geralmente vão apresentar para o board da companhia. Então, em algumas estruturas fica com RI, algumas ficam em outras áreas. Então, eu diria que você tem essas três coisas. E aí, como falar? Eu te falei um pouquinho, você tem que adequar um pouco o discurso para qual que é o teu público. Obviamente, para o board é um tipo de linguagem que você vai usar, muito mais aprofundado em algumas coisas. Para o investidor de dívida é uma outra, para o investidor de equity é uma outra linguagem. E aí, o RI é muito... Você perguntou qual que é a relação com a FP&A e com tesouraria. Facilita, dificulta? Facilita. FP&A tem muita relação. Bem com RI, conectado, né? Porque você entender do negócio é basicamente de maneira muito grosseira, né? O RI é um cara que entende muito de FP&A e sabe conversar com o mercado. Sabe muito, né? Não é só planilhar muito bem, mas também consegue comunicar muito bem. Sabe contar uma história. Você sabe contar uma história e você sabe identificar muito bem o que você pode e o que você não pode dizer. Boa. Porque tem muita coisa que são... Essa informação você lida o tempo inteiro com informações que são confidenciais, conversando com um público que não pode receber informações confidenciais. Então, você conseguir medir isso muito bem e se comunicar sem deixar isso vazar, sem passar pela muralha da China, é um desafio. Acho que isso é um skill importante de RI.
E aí a tesouraria, que é um outro componente super importante. Eu vejo que me ajuda muito ter, para RI também, né? Minha vida de RI que eu tive, ter a tesouraria e ter a FP&A ajuda muito. Porque tem um lado também, de você, além do investidor de dívida diretamente, você entender da estrutura de capital da companhia. E você entender do que está acontecendo na gestão financeira e no endividamento da companhia também ajuda muito em todas as conversas que você vai ter. Principalmente em empresas alavancadas. Então, e aí, por fim, só nisso, assim, quando a gente vai falar do investidor de dívida, empresas que têm muita dívida emitida a mercado, alguém de tesouraria, acho que tem uma trilha talvez mais fácil do que alguém de FP&A para fazer esse papel de relações com investidores. Inclusive, muita empresa fica dentro da própria tesouraria. Né? A gestão dos investidores de DCM, né? Talvez ficam direto com a tesouraria. Em alguns lugares fica na área de RI. Né? Então... porque acho que é natural ter essa relação com quem estrutura a dívida no final do dia, ter um relacionamento com o mercado. Mas aí, de novo, né? Acho que isso, hoje, pelo menos o meu sentimento, baseado na minha pequena amostra, né? Então isso não é uma coisa estatística, mas talvez isso se restrinja a grandes empresas só hoje, porque pensar, infelizmente ainda DCM, para quem não sabe, DCM é Debt Capital Markets, mercado de capitais em geral. Ainda hoje no Brasil é um mundo muito pequeno, muito restrito a grandes companhias, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem um DCM muito mais plural e qual a palavra, meu Deus, me fugiu? Capilarizado. Muito mais capilarizado, exato. Então, isso talvez se restrinja a grandes empresas e a tesouraria acaba em empresas menores que não têm talvez tamanho para acessar o DCM, ficando com pouco protagonismo, eventualmente, ali em tomar essa frente de conversar com o mercado. Eu já vi situações onde empresas com bom faturamento, mais de R$1 bilhão de faturamento, ano, né? E o relacionamento com banco era do CEO, não estava nem no financeiro. Mas esse é um ponto, né? Porque mesmo empresas, pegando o conjunto da maior parte das empresas que não tem dívida, não são de capital aberto e não tem dívida emitida no mercado, a maior parte das empresas vão ter algum tipo de relacionamento bancário e de financiamento. Né? De algum jeito você precisa se financiar. E isso também, você conversar com os bancos, você conversar com o crédito, né? Conseguir conversar com a área de crédito, conseguir passar o que está acontecendo no negócio. Isso é RI. Fundamentalmente é. Ótimo. Então, você deve fazer, como tesouraria, você deve fazer papel de relações com investidores. Às vezes você tem uma caixinha lá com o nome, porque a área é grande o suficiente para isso. Muitas vezes vai estar dentro do teu escopo, né? Mas para mim é fundamental você fazer esse trabalho, porque senão é aquilo, você pode, talvez até você consiga crédito, mas eu te garanto que vai ser mais penoso, vai ser mais trabalhoso, mais as condições caro. Não sejam as mesmas, vai ser mais caro. Porque assim, é natural, porque se você não conseguiu passar a confiança de que você entende do teu negócio, e você entende o que vai impactar o teu negócio, quais são os riscos, você precisa entender os riscos do teu negócio. E você não consegue passar isso para o cara que está pensando em te dar dinheiro, é natural que ele fique mais reticente. Né? Então, é muito papel da tesouraria também, mesmo que não tenha uma área específica de RI na companhia. Eu vou emoldurar essa frase, né, para a gente colocar em algumas paredes, cara, porque realmente, às vezes parece... E, de novo, isso é uma sensação que precisa... Às vezes a tesouraria precisa que alguém a empodere. Quando, na verdade... Você que está lá no dia a dia com os bancos. Assim, é seu papel fazer isso, se precisar chamar o CEO, se for... Quem quer que seja. O papel fundamental é da tesouraria de fazer isso, né? De puxar isso. Contar uma história, né? Entender, buscar o teu credor não só quando você precisa, né? Banco, eu também tinha um colega que falava que, cara, dinheiro bom tomado é o que você não precisa. Você tomar dinheiro quando você precisa, meu amigo, aí no Brasil você tem um problema dinheiro muito caro sério. É o que você não tem. É o que você precisa e não tem. Exatamente. Mas eu gostei muito dessa relação de RI
parece uma coisa meio fancy, né? Meio chique, né? Mas RI, relação com o investidor, às vezes é a relação com o proprietário da companhia, com o sócio. Ele é o principal investidor, né? O capital próprio custa dinheiro também. Né? Tem custo. Então, acho que esse protagonismo que a tesouraria precisa, às vezes, conquistar, vem dela, né? Vem dela muito mais do que alguém estendendo um tapete vermelho ou abrindo a porta da sala para ter uma rotina de interação com o banco maior. Como você falou, interagir com crédito, saber falar com o analista de crédito, entender as estruturas ali que formam a composição de risco do banco, né? Sim. O único equilíbrio do risco é o prêmio. Não tem quanto menor o risco, menor o prêmio, quanto maior o risco, maior o prêmio. Não tem o que fazer. Exato. E aí até voltando, né? Por exemplo, você entender de contabilidade também ajuda. Assim, você entender como que tudo da companhia, como que a dívida vai impactar no balanço da companhia. Porque o cara de crédito do banco tem certeza que ele entende como vai fazer, ele vai ler a tua demonstração financeira de cabo a rabo, então Sem dúvida. Bom que você leia também. Ler com a ótica dele, se ler com a ótica dele e tentar entender quais são as dúvidas e quais são os desconfortos que esse cara vai ter. Porque o teu papel ali é trazer o maior número de informações possíveis para deixar ele confortável dado o teu negócio. Né? Todo negócio vai ter os seus desafios, é importante que ele coloque o prêmio de risco pelos desafios do negócio e não pelos desconhecimentos que ele tem sobre o que não foi explicado. Perfeito. Não, perfeito, cara. Às vezes é muito precificado pelo ponto de interrogação. Acho que um bruto insight isso. O crédito, quando precifica pelo ponto de interrogação, é muito mais caro do que pelo risco. Pelo risco medido, né? Se ele tem a capacidade de análise de crédito, tem a capacidade de medir o risco, cara, ok, o prêmio vai ser compatível. Mas, cara, eu quero entrar muito, tem tanta coisa para falar, e eu quero entrar um pouco também nesse aspecto multissetorial, né, que a gente começou falando e que é tão relevante na tua carreira. Né? A gente pode dizer, né, e ler que você mudou de indústrias bem heavy asset, para empresas com asset light total de tecnologia, para empresas com uma característica de financiamento também inerentes ao business. Essa mudança também a gente já entendeu que é um exercício de desconforto, né? Mas acho que do aspecto... O que muda assim, para o gestor, talvez no aspecto mais core, né, de finanças, do cara se adaptar rápido a um negócio que você consiga fazer um planejamento de 30 anos, de infraestrutura, por exemplo, você vai fazer um projeto de 30 anos para um negócio de tecnologia, serviço, que eventualmente, cara, planejar o mês que vem, os próximos trimestres e ano no máximo. É um skill técnico diferente ou é só uma questão comportamental? Não, acho que tem um pouco de skill técnico, algumas coisas você precisa entender específico dos negócios de finanças. Então, pegar alguns exemplos, né? Então, comparando empresa aérea com infra com tecnologia. Né? Empresa aérea é um setor majoritariamente B2C. Né? Então, você vende para cliente final, ou vende para agência de viagem, que vende para o cliente final, mas duríssimo. Duro, super duro, por isso, mas pensando aí no lado de como o dinheiro entra em casa, o começo, né? Como que o dinheiro entra, você tem uma interface muito grande com os meios de pagamento relacionados a capturar dinheiro de pessoa física diretamente. Né? Aí quando você vai para um setor de infra, por exemplo, que é um business B2B, quando eu estava lá na Hidrovias, a carteira de clientes, né, poucas dezenas de clientes. O setor aéreo você tem milhões... Os contratos dava conta. Você conseguia conhecer todos os contratos. Né? No setor aéreo ou em tecnologia você tem milhões de clientes. Né? Milhões. Né? Então é muito diferente. E aí, nisso, por exemplo, a infra, você deveria conhecer as características de recebimento dos contratos, de todos os contratos. Porque um contrato que falha ou que sai um pouco dos eixos impacta muito o negócio. Né?
agora, no setor que você tem milhões de clientes por mês, um cara não é material, né? Você nem conhece o cara, você olha dentro de um universo e aí você tem que garantir que as suas estratégias de como você vende, como você coleta, funcionam para, né, para a média, para o teu todo, e é o melhor jeito de se atrair esses clientes, não gerar fricção, né? Enquanto que num setor que é B2B, você precisa entender muito bem cada um e é muito mais tailor-made nesse caso, como que é o relacionamento, como que é o contrato com cada um dos players. Isso vale para tudo. Então, eu falei aqui de recebimento, mas a estrutura de fornecedor é diferente. A estrutura de fornecedores é muito diferente. Então, você tem no negócio de infra, você tem fornecedores que, como você tem um ciclo muito longo de investimento, de CAPEX, e que é uma relação simbiótica. O fornecedor também é muito importante para você, porque você precisa dele por anos para ele entregar o projeto. Ferro, aço. Até ele acabar de entregar o projeto, né? E você tem pouquíssimos players. Enquanto às vezes em serviços tem uma relação um pouco diferente com fornecedores, né? Então, você entender como que a tua cadeia... Eu volto, entender o negócio, né? E entender qual que é o impacto disso na cadeia de finanças, tanto para os recebimentos, para a entrada de caixa, quanto para o impacto na saída de caixa, é super importante. E aí, indo em coisas que você precisa aprender, você vai precisar entrar mais em... Se for para um business B2C, você vai, vindo de um business B2B, por exemplo, você vai precisar entrar muito mais em estruturas de meio de pagamento, em novas tecnologias que estão acontecendo agora, em como interagir com o cliente final. Mais automação, talvez. Mais automação. Você vai para um negócio que é muito B2B, por exemplo, você vai precisar focar em uma análise de crédito do teu cliente e dos fornecedores. Muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa e algumas outras coisas. Enquanto no B2C você vai fazer uma análise de crédito que é muito mais voltada a identificar possíveis fraudes, né? E outras coisas mais macro, né? E não específica de um cliente. Então, acho que é adaptar isso, entender o que cada um precisa e aí buscar os conhecimentos específicos que eu senti aqui ao longo da minha carreira, que foi acontecendo. Não dá para se aplicar, são venenos diferentes, né? Não dá para aplicar o mesmo antídoto. Eu acho que dá para falar de métricas que não se alteram eventualmente. Você precisa ter um ciclo de caixa saudável, você precisa ter uma boa relação com o teu credor, você precisa ter... Mas talvez o como... O como é que muda muito. Muito, né, João? Pode mudar muito, sim. Bem... E, por exemplo, dando outro exemplo, a tecnologia. O business que eu trabalhei era um business que é uma estrutura quase, né, ele facilitava para o cliente dele chegar no consumidor final. Então, a estrutura de finanças, a estrutura de tesouraria, ela precisa, nesse negócio, o papel dela, né, é garantir que o cliente vai ter a menor fricção possível, o teu cliente direto vai ter a menor fricção possível para conseguir entregar o produto dele para o cliente final dele. Ou seja, você já começa a fazer parte da experiência do cliente, né? Sim, e você é parte do negócio no fim do dia, né? Então, porque você garantir que o flow de pagamentos, né, de recebimentos e de pagamentos do teu cliente funciona de forma simples, mais efetiva, é fundamental para o negócio. Para isso, você precisa garantir que a companhia tem dinheiro para prover isso, né? Que, né, o capital para o negócio girar e para o negócio do teu cliente girar. Que você não controla exatamente quanto vai crescer. Claro. Então, você tem que estar preparado para o negócio dele crescer e você conseguir acompanhar. Que é um desafio muito diferente, por exemplo, de um setor de infra em que você sabe que você vai colocar o CAPEX, vai demorar um tempo, vai começar a maturar. As premissas estão ali. As premissas estão ali, pode ter um desviozinho, mas é muito mais previsível. Total. Então, acho que eu consegui essa adaptação é que... Um é mais difícil que o outro. Eu sei São coisas diferentes. Eu sei que essa é uma pergunta canalha. Eu sei que essa é uma pergunta infeliz, mas tentando reduzir muito. Eventualmente, asset light, asset heavy. Tentando reduzir a essas duas características. Um é mais difícil que o outro, porque talvez um asset light ali, uma empresa de tecnologia, high frequency, muito mais
ali agitado, dia a dia. O outro é um pouco mais estrutural, um pouco mais longo. Estou tentando te ajudar aqui para não jogar essa casca de banana aqui. Acho que são remédios diferentes, né? São dores diferentes que você tem em cada negócio. Então, um negócio que é mais asset light, negócio de tecnologia, por exemplo, ou mais voltado à entrega de serviço, acho que você tem um risco de mudança muito mais rápido, né? Então, o business pode mudar porque a economia mudou, porque chegou um competidor novo, porque você teve um problema na entrega, né? Um problema na entrega você pode ter de qualquer jeito, né? Mas que você teve algum outro problema no negócio e que impactou a tua geração de caixa do próximo mês, por exemplo. Né? Então, ou mudou fundamentalmente como o teu negócio vai operar. Né? Chegou um competidor novo. Uma startup juntando eu acho que você está mais suscetível a esse tipo de desafio. Você precisa ficar mais de olho em mudanças que podem impactar o teu negócio. Claro, fora as coisas normais do business, né? Você entregar a tua operação é condição básica nos dois casos. Quando você vai para um business mais de infra, né, de projetos, acho que o teu desafio é garantir que a entrega desse projeto acontece, né? E aí você monitorar os fluxos, principalmente de CAPEX, e aí o CAPEX, tanto CAPEX de expansão quanto o CAPEX de manutenção, né? Que a gente esquece às vezes que você tem um CAPEX de manutenção que é para você continuar gerando o que você está gerando. Energia é super relevante. Nossa, então, a depreciação do ativo. E você é aquilo, você precisa investir para continuar no mesmo lugar. É meio que isso. Exato. Né? Produzindo a mesma coisa. Produzindo a mesma coisa. Tudo bem, não no primeiro ano, não no segundo ano, mas se você não fizer no ano 1, no ano 2, no ano 3, vai chegar lá no ano 4, 5, 10, dependendo do negócio, e você não vai gerar mais nada. Né? E tem um outro CAPEX, que é um CAPEX aí sim de expansão. O negócio gerava 10, eu quero que ele gere 15. Você vai colocar um CAPEX para fazer o business sair de 10 para 15. Né? Então, mas a gente esquece muitas vezes que tem esse CAPEX de manutenção também, que é super importante. Então, entender isso, por exemplo, e garantir que isso está acontecendo, que o negócio vai continuar gerando resultado e que o CAPEX que você colocou hoje, que vai maturar por 3, 4 anos, lá na frente vai gerar o retorno esperado, né? Acho que esse é um desafio muito maior nos business de ciclo longo. Porque você tem esse tempo de, não diria nem de espera, né? Esse tempo de monitoramento em que as coisas podem sair um pouco dos eixos. Né? Mas no momento que o negócio começou a rodar, você falou de energia, nunca trabalhei com energia, mas energia eu acho que é um ótimo exemplo disso. Começou a rodar, a infra está lá, é um fluxo muito mais previsível, com muito menos risco de execução e de geração de caixa. Você pode adiar muita coisa. Então acho que é um pouco de qual a dor que você escolhe ter. Mas ainda assim, em algum lugar você vai ter risco, você vai ter que tomar risco e você vai ter que monitorar quais são os desafios do negócio. Não, foi uma pergunta canalha. Tá? Foi uma pergunta maldosa, foi uma casca de banana. Mas você vê, a gente está aqui batendo um papo, eu fico muito feliz de... não sei, a gente falou tanto de negócio, né? Fala da capacidade que você precisa ter como tesoureiro, como tesouraria, de medir o negócio, de entender os drivers do negócio, de influenciar o negócio. Ou seja, negócio, a gente não falou em nenhuma medida da tecnicidade ali, da tesouraria, e também nem é o propósito, essa é bem verdade. Que isso acho que é o passo 2, né? Depois você passou, por isso você vai, assim, é aquilo. Te dar um exemplo, mas, a empresa deveria captar dívida indexada a IPCA, indexada ao CDI ou pré-fixada, assim. Quem der uma resposta única para isso, sem entender o que a empresa faz, é irresponsável para mim, por exemplo. Então, assim, agora, para responder isso, né, indo disso, você precisa entender o que é um indexador de IPCA, CDI, o que é pré, mas fundamentalmente, cara, o que é o driver do negócio por trás, né? Total. Então... E você sente, assim, você sente alguma mudança acontecendo desde o começo da tua carreira até hoje? E aí, claro, tentando sair um pouco, acho que eu costumo falar muito isso, acaba sendo privilegiado de estar aqui em São Paulo, de trabalhar em grandes empresas, multinacionais, empresas com uma estrutura já meio que definida, né? Quando o Brasil é um colosso
de empresa, um colosso, tem grandes negócios muito regionalizados, né? Fora desse eixo, esse eixo São Paulo, essa ilha que a gente vive aqui, tentando olhar um pouco para esse lado, né? Olhar um pouco para essa característica de Brasil continental. Você vê alguma mudança desde o começo da tua carreira até hoje? E aí, conversando com colegas, participando de eventos, no papel da tesouraria dentro das companhias, dentro das empresas, dentro dos negócios. Se não, pode ser não também a resposta. Sem pressão, tá? Sem pressão. Mas qual que é a tua percepção? Assim? Tem uma mudança de posicionamento, eventualmente? A percepção é um negócio complicado, né? Porque é muito individual, é muito individual. Mas o que me parece é que nos últimos anos, e faz sentido na minha cabeça também, né? Quando você passa por um ciclo de aperto, e aí os últimos anos foram anos de ciclo de aperto para alguns negócios, e agora o ciclo de taxa livre, né, de risco mais alta é um fator de aperto para vários outros negócios. Nesses momentos, você tende a ser mais cauteloso com como você usa o teu capital. E aí, nos momentos em que isso acontece, tesouraria tende a ganhar mais relevância. Você passa a olhar mais para o caixa. Né? Você passa a olhar mais para a estrutura de financiamento. Né? Você passa a olhar para tudo que impacta o caixa. Você passa a olhar mais para o teu ciclo de pagamento de fornecedores, teu ciclo de recebimento, o teu PDD. Então, acho que quando tudo está indo bem, né? Tudo está indo fácil, algumas empresas, o financeiro acaba ficando em segundo plano. Né? Mas em momentos como os últimos anos, de alguma maneira, para diferentes tipos de negócios, os últimos 5 anos, foram momentos desafiadores, ou no começo da pandemia, ou agora, para boa parte dos negócios. E aí isso faz... E aí eu senti, sim, que a tesouraria passou a ser mais requerida, né? Mas é uma coisa que tomara que fique, né? Porque aquilo, quando você... Se você tem a disciplina de fazer isso sempre, você chega mais preparado num próximo ciclo de downturn. Que todo negócio tem ciclos, né? Então, vão acontecer. Mas a tentação que eu vejo é isso. Os negócios focam em expansão, quando está tudo bem. Olha para finanças quando as coisas pioram um pouco. Então, quando o ideal seria você conseguir... Voltando quase ao começo de ter a chavezinha olhando curto e longo prazo, você conseguir sempre ter um foco em finanças e olhar em expansão do negócio. As duas coisas juntas. Não é uma lógica ou, mas sim uma lógica E. Né? Não, eu gosto dessa analogia, dessa análise de que, de fato, o calo aperta, o caixa passa a ser mais relevante. Sim. O pessoal esquece que caixa sempre... Tem o fluxo de caixa, você consegue melhorar o fluxo de caixa. Mas o caixa, ele é a função do início mais fluxo igual ao fim. Né? Então, se você tem uma gestão boa sempre, o teu início no momento de crise futura vai ser melhor. Sem dúvida. Do que se você só começa a olhar no momento da crise. Por menos, o nome do podcast é o Caixa é Rei, né? Então, é uma expressão que a gente, diga-se de passagem, ouve muito, acaba até repetindo muito, mas acho que se pratica pouco ainda, né? A gente estava até falando um pouquinho nos bastidores um temazinho leve, né? Bobinho, que é a reforma tributária, mas o como... Simples. Simplinho, coisa boba, vai mudar quase nada. Contém ironia, óbvio. Mas o quanto isso parece... O impacto disso no caixa, né? O quanto que a tesouraria, os financeiros precisam estar atentos com como isso vai mudar os ciclos de conversão de caixa, o negócio. Você vê, é um tema que é lido à superfície, é uma burocracia contábil tributária total. Tem impacto direto no dia a dia de todo mundo em finanças. Cara, vai ter. Se ainda não teve, vai ter. Deveria, né? Vai ter. Caso você ainda não tenha percebido, vai chegar. Deveria estar tendo, deveria. Jomi, o que você fala olhando para frente, olhando para um gestor que está recém começando a assumir uma posição agora numa tesouraria, uma posição de liderança? O que você entende que é uma característica de sucesso para ele
talvez de sempre, características comuns a qualquer tempo, mas olhando agora um pouco para o futuro também, olhando para essa incerteza econômica que a gente sempre teve no Brasil, olhando para tecnologias disruptivas como inteligência artificial, ou seja, o que é preciso, qual que é a característica que vai levar ele a ter sucesso? De novo, outra pergunta cretina, mas o que você poderia deixar, assim, o que você poderia olhar como característica principal, eventualmente? Legal. É uma pergunta difícil, né? Eu brinco que igual preço de commodity ao dólar, né? Se eu soubesse mesmo, eu tava rico, né? Eu tava rico e vendia esse segredo. Mas eu vou te falar um pouco do que eu busco. Acho que você, claro, se conseguir se relacionar com os pares e com o resto da companhia é super importante. Mas dentro da tesouraria, especificamente, acho que você ter curiosidade e ir atrás de outras coisas. Assim. Cada vez mais, a gente falou disso agora há pouco, mas cada vez mais, ainda mais com novas tecnologias, coisas novas acontecendo, não dá para você imaginar que o que você fazia antes vai ser igual ao que você vai fazer amanhã. E pode até funcionar, sim, e provavelmente vai continuar funcionando. Mas muito provavelmente também, né? Não vai ser o jeito mais eficiente de fazer. E daqui a pouco vai aparecer alguém que vai perceber que dá para fazer de um jeito mais eficiente e fazer isso no teu lugar. Então, acho que assim, isso de estar incomodado e buscar o que tem de novo e trazer isso para dentro de casa, e muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que isso venha do gestor, né? Que as coisas venham do gestor. E quando, na maior parte das vezes, as coisas que realmente estão certas e que funcionam bem, não vêm dos gestores. Vem das pessoas que estão ali no dia a dia sentindo o calo apertar e vendo onde tem problema. Levantando a mão, sendo curioso, indo buscar outras coisas, indo falar com outras áreas, buscando soluções multidisciplinares, no sentido de que envolvem diferentes áreas da companhia para resolver um problema. Boa parte dos problemas, né, tesouraria é ponta, geralmente é ponta de um problema. Começo do funil, raramente, né? Você resolve um problema só na tesouraria. Geralmente, vários problemas, inclusive, você não resolve lá. Você resolve em outro lugar e aí automaticamente você não tem mais o problema ali na ponta. Então, eu acho que um pouco disso, ter esse desconforto e essa vontade de buscar as soluções, não necessariamente a solução mais fácil, mas a solução mais efetiva para frente, é uma característica que é importante hoje e acho que vai continuar sendo importante no futuro. Levantar da cadeira? No fim, levantar da cadeira. Bacana. Eu já ouvi isso algumas vezes, assim, você não é o primeiro executivo que pincela isso. E é incrível, às vezes, como pode ser mais simples do que a gente eventualmente pensa, né? Às vezes é uma questão atitudinal, muito mais do que qualquer outra coisa, de fato. Sim. O fato de ninguém vai puxar a cadeira para você sentar, né? Jomi, a gente está se encaminhando para o final. Eu falei que parece que voa, né? Que o tempo a gente começa, passa o tempo e a gente nem percebe de fato. Quero mais uma vez agradecer muito a tua presença, cara, incrível. Você é um profissional extraordinário, pessoa também. Fico muito feliz de te receber aqui. Mas tem uma perguntinha que eu gosto sempre de fazer no final. Entender quando que na sua carreira ou na sua vida, né? O caixa, você entendeu que dentro de uma companhia, dentro de uma gestão econômica, o caixa é o rei de fato, né? É o fluxo sanguíneo de um negócio, e aí não tem resposta certa e errada. Se você tiver algum evento, algum marco na tua carreira, algum marco na tua vida pessoal, qualquer coisa do tipo, mas que de fato marcou esse carimbo de que sem uma boa gestão de caixa, a companhia pode ter tudo. Essa é a única coisa que acho que ela não pode abrir mão, né? Sim, não, com certeza. Passei agora recentemente por um processo de reestruturação, né, na última empresa que eu trabalhei e fundamentalmente por falta de caixa. Então, se olhar o negócio gerava uma margem EBITDA ainda saudável, mas as demandas de caixa que foram se acumulando com o tempo, e aí demanda de caixa, no caso, uma estrutura de capital com um serviço da dívida, né, de pagamento de juros e de principal, que era inadequado para o porte que a companhia tinha. Então, por mais que tivesse uma geração de EBITDA
positiva, boa, com margem de mais de 20%, ainda assim, você não conseguia servir a dívida. E uma necessidade de CAPEX, né? Incluindo o CAPEX de manutenção. A gente falou ali que você precisa para manter o negócio. Então, você começa a não fazer o CAPEX de manutenção no começo, você pode não fazer no primeiro período, no segundo período, eventualmente isso volta e cobra a conta. E aí você diminui a capacidade, né? Então, e aí não é... De novo, você pode ter o melhor EBITDA do mundo. Se você não conseguir converter isso em caixa, não serve de nada. Aí você precisa começar a olhar efetivamente quanto que a empresa está gerando de caixa. Resultado contábil não paga conta. Resultado contábil não paga conta e, apesar de ele dizer bastante coisa, ele está muito longe de falar toda a verdade. Acho que o principal é isso. E principalmente no Brasil, acho que a gente tem acho que eu de olhar muito para EBITDA. EBITDA é importante, mas ele é eu falo que ele é uma não é o proxy filme, de né? geração de caixa. É uma fotografia, né? E é um indicador muito importante, mas é um indicador, não é o único indicador. Mas geração de caixa, como que é o ciclo de caixa da companhia, como que é o fluxo de caixa operacional, como que os investimentos são parte ou não da necessidade de geração de caixa operacional da companhia, qual que é o fluxo da companhia nesse caso. Isso realmente é o mais importante, que você precisa entender, né? Então, e eu vivi isso, acho que algumas vezes, a última faz 2 anos e tanto, que era essa situação. Empresa gerando caixa, quer dizer, gerando caixa não, desculpa, gerando EBITDA, mas sem gerar caixa. Porque você entrou numa estrutura, num ciclo de estrutura de capital inadequada para o momento da companhia e de uma necessidade de CAPEX muito maior, dado o tamanho que a companhia tinha naquele momento, e que o EBITDA era muito longe de conseguir fazer com que a companhia gerasse caixa livre. Boa. Não tem, acho que nada ensina mais do que uma reestruturação, né? Jomi, mais uma vez, cara, te agradecer muito. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Como, enfim, eu já sabia, todo mundo já sabia, a conversa foi extraordinária, fluida. Uma aula, de fato. Eu fico muito feliz de poder, em alguma medida, que esse projeto aumente o alcance do Joelmir, né? Aumente o alcance da tua experiência, que cheguem mais pessoas, né? A gente tem tanto para trocar. Infelizmente, a gente acaba tendo pouco canal, né? Então, cara, mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Espero que volte, né? Porque falta tempo para tanto assunto. Tua carreira é uma carreira extraordinária, super plural. Acho que daria para a gente falar de 500 coisas aqui, sem dúvida. Mas eu quero registrar mais uma vez o agradecimento, cara. Obrigado mais uma vez por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Boa. Obrigado pelo convite mais uma vez, Douglas. A gente fica feliz, cara. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado por terem assistido. Obrigado pela audiência de vocês. Esse é um projeto, como eu sempre falo, que a gente conduz com muito carinho. Apresentado pela Datanomic. A gente distribui ele em todos os canais possíveis. Então, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, na sua plataforma preferida, onde quer que seja. Compartilha, manda para os seus colegas, para a sua equipe e, de fato, participe, né? A gente faz isso com a única intenção de garantir e compartilhar informação, compartilhar conhecimento e garantir que todo mundo tenha acesso a uma experiência como essa, um conhecimento como esse, que às vezes acaba restrito a um círculo muito pequeno. Então, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui e até a próxima.